A evolução biológica é o processo pelo qual as populações de seres vivos sofrem modificações ao longo das gerações. Essas mudanças ocorrem porque os organismos apresentam variações hereditárias e porque o ambiente exerce pressões que favorecem alguns indivíduos em relação a outros. A evolução não ocorre com o indivíduo isoladamente, mas sim com as populações, modificando gradualmente suas características genéticas ao longo do tempo. Esse processo explica tanto a enorme diversidade de espécies existentes quanto as semelhanças observadas entre organismos que compartilham ancestrais comuns. Antes do desenvolvimento da teoria evolutiva moderna, predominava a ideia de que as espécies eram fixas e imutáveis. No início do século XIX, Jean-Baptiste Lamarck apresentou uma das primeiras explicações científicas para a transformação das espécies. Segundo Lamarck, os organismos modificavam seus órgãos de acordo com o uso ou desuso. Estruturas muito utilizadas tornavam-se mais desenvolvidas, enquanto estruturas pouco utilizadas diminuíam ao longo do tempo. Além disso, Lamarck defendia que essas características adquiridas durante a vida eram transmitidas aos descendentes. Um exemplo clássico é o das girafas, que, segundo essa teoria, teriam alongado seus pescoços ao esticá-los continuamente para alcançar folhas mais altas, transmitindo essa característica aos filhos. Atualmente, sabe-se que a herança dos caracteres adquiridos não explica a evolução biológica, mas Lamarck teve grande importância por propor que as espécies mudam ao longo do tempo. A teoria da seleção natural, desenvolvida por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, revolucionou a biologia. De acordo com essa teoria, indivíduos de uma mesma população apresentam variações naturais. Como os recursos ambientais são limitados, ocorre competição pela sobrevivência e pela reprodução. Aqueles indivíduos cujas características aumentam suas chances de sobreviver e deixar descendentes tendem a transmitir essas características às gerações seguintes. Ao longo de muitas gerações, essas características tornam-se mais frequentes na população. A seleção natural não cria novas características, mas atua favorecendo as variações hereditárias já existentes. Com o avanço da genética no século XX surgiu a teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo. Essa teoria integrou a seleção natural às descobertas da genética mendeliana e da biologia molecular. Segundo ela, a evolução depende das mutações, da recombinação genética durante a meiose e a fecundação, da seleção natural, da deriva genética e do fluxo gênico entre populações. As mutações produzem novos alelos, enquanto a recombinação cria novas combinações genéticas, aumentando a variabilidade sobre a qual a seleção atua. A deriva genética é um processo evolutivo baseado no acaso. Ela corresponde às alterações aleatórias nas frequências dos alelos de uma população, sendo mais intensa em populações pequenas. Diferentemente da seleção natural, a deriva genética não depende de adaptação ao ambiente. Um alelo pode tornar-se muito frequente ou desaparecer apenas por eventos casuais. Dois exemplos importantes são o efeito fundador, quando poucos indivíduos originam uma nova população, e o efeito gargalo, quando uma população sofre redução drástica devido a catástrofes naturais, epidemias ou ações humanas, reduzindo sua diversidade genética. As frequências alélicas representam a proporção de cada alelo existente em uma população, enquanto as frequências genotípicas indicam a proporção de cada combinação de alelos. O estudo dessas frequências permite compreender como as populações evoluem ao longo do tempo. Quando fatores como mutação, seleção natural, migração, deriva genética e reprodução não aleatória atuam sobre uma população, as frequências alélicas tendem a mudar, caracterizando o processo evolutivo. A formação de novas espécies recebe o nome de especiação. Para que isso ocorra, normalmente é necessário que populações de uma mesma espécie permaneçam isoladas durante um longo período, acumulando diferenças genéticas até que não consigam mais produzir descendentes férteis entre si. Esse isolamento pode ocorrer por barreiras geográficas, diferenças ecológicas, comportamentais ou temporais. Os mecanismos de isolamento reprodutivo impedem ou dificultam a reprodução entre populações distintas. Os mecanismos pré-zigóticos atuam antes da fecundação, impedindo a formação do zigoto. Entre eles estão o isolamento ecológico, quando populações vivem em ambientes diferentes,
o isolamento temporal, quando os períodos reprodutivos não coincidem, o isolamento comportamental, relacionado às diferenças nos rituais de acasalamento. O isolamento mecânico, causado pela incompatibilidade entre estruturas reprodutivas, e o isolamento gamético, quando os gametas não conseguem se unir. Os mecanismos pós-zigóticos atuam após a fecundação. Nesses casos, o zigoto pode não completar seu desenvolvimento, os descendentes podem apresentar baixa viabilidade ou nascer estéreis. O exemplo mais conhecido é a mula, resultante do cruzamento entre cavalo e jumenta, que normalmente é estéril por apresentar incompatibilidade cromossômica. A classificação biológica organiza os seres vivos de maneira sistemática, permitindo compreender suas relações de parentesco. A taxonomia é a área responsável pela identificação, descrição, nomenclatura e classificação dos organismos. Ela utiliza categorias hierárquicas como domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A espécie é considerada a unidade básica da classificação biológica e corresponde, de modo geral, a organismos capazes de cruzar naturalmente entre si e produzir descendentes férteis. A sistemática é uma área mais ampla que a taxonomia. Além de classificar os seres vivos, busca compreender sua história evolutiva e suas relações de parentesco. Atualmente, a sistemática utiliza informações provenientes da anatomia, embriologia, fisiologia, genética, biologia molecular, paleontologia e ecologia para reconstruir a evolução dos organismos. A sistemática filogenética, proposta por Willi, baseia-se no princípio de que os organismos devem ser agrupados de acordo com sua ancestralidade comum. Para isso, são utilizadas características derivadas compartilhadas, chamadas sinapomorfias, que indicam parentesco evolutivo. As relações são representadas por árvores filogenéticas ou cladogramas, que ilustram as ramificações evolutivas ao longo do tempo. Quanto mais recente for o ancestral comum entre dois grupos, maior será seu grau de parentesco. A sistemática é uma área em constante modificação porque novas evidências, especialmente provenientes da genética molecular e do sequenciamento de DNA, frequentemente alteram o entendimento das relações evolutivas. Muitas espécies anteriormente classificadas apenas por características morfológicas passaram a ser reorganizadas após análises genéticas mais detalhadas. A história da classificação começou com observações simples feitas pelos povos antigos. Posteriormente, Aristóteles agrupou os seres vivos principalmente com base em características externas e no ambiente em que viviam. Séculos depois, Carlos Linneu desenvolveu o sistema de nomenclatura binomial, atribuindo a cada espécie um nome científico composto por gênero e epíteto específico, método ainda utilizado atualmente em todo o mundo. Os organismos eucariontes constituem um dos grandes grupos de seres vivos e caracterizam-se por possuir células com núcleo delimitado por membrana e diversas organelas membranosas. Entre eles estão os animais, as plantas, os fungos e diversos protistas. Comparados aos procariontes, apresentam maior complexidade estrutural e funcional, permitindo o desenvolvimento de organismos multicelulares altamente especializados. A evolução continua sendo um dos pilares da biologia moderna porque fornece a explicação unificadora para a diversidade da vida. Ela integra conhecimentos da genética, ecologia, paleontologia, anatomia comparada, biologia molecular e sistemática, permitindo compreender como surgiram as espécies, como elas se modificam ao longo do tempo e como estão relacionadas entre si. A cada nova descoberta científica, a compreensão da história evolutiva dos seres vivos torna-se mais detalhada, demonstrando que a ciência é um processo contínuo de investigação, revisão e aperfeiçoamento do conhecimento.